Bonita, tudo bem com você? Que bom! Mais uma vez aqui juntos, na Bíblia do Zero. A gente tem uma ideia de fazer com que esse texto ele seja mais próximo de você e à medida que você vai se aproximando dele, você vai aprendendo dele. A gente não é especialista, nós não somos tão especialistas assim, a gente realmente quer que você descubra a Bíblia. A gente tem dito esses dias sobre algumas coisas que as pessoas acham que a Bíblia é aquele grande oráculo que vai apontar coisas que hão de acontecer. Então não é uma coisa muito difícil de você ouvir de uma pessoa ou outra que uma determinada coisa, um terremoto aconteceu, uma guerra, o fim do mundo estava na Bíblia. E aí a gente fica naquela, mas a Bíblia diz isso mesmo? Olha, depende de como você encara a coisa. No vídeo passado nós falamos sobre um pequeno trecho do livro de Daniel. Encontra aqui o card, o link está aí em algum lugar para você clicar. E aí você ouve lá, assiste lá. Mas a gente disse que naquele momento que, olha, a distância entre o que foi escrito, o que foi dito e hoje é mais de 2000 anos. Hoje eu quero falar contigo uma coisa que está no evangelho, eu tirei da boca de Jesus, e que muita gente às vezes, eu vou dizer assim, usa ou até faz confusão sobre isso. É um texto que eu diria é do gênero literário do Apocalipse, ou apocalipsismo, ou apocalíptica, e que traz revelações do fim dos tempos. E eu chamo, assim como a moderna crítica bíblica, ela chama esse trecho de o pequeno Apocalipse de Marcos. E isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. E eu queria acompanhar com você algumas coisas para a gente não deixar passar em branco. Veja, em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, diz que Jesus, ao sair do templo, e aqui, gente, eu estou falando do templo em Jerusalém, templo construído pelo rei Herodes. Alguns dizem, os historiadores dizem que essa construção levou mais de 40 anos e era realmente uma construção majestosa. Diz que Jesus, ao sair do templo, ele foi interpelado por um dos seus discípulos e os discípulos eles disseram assim: mestre, olha que pedras, que construções. E eles, olha gente, era gente de periferia, pessoal lá do cantinho da Galileia. Você imagina como se fosse hoje aqui, veja, alguém de uma cidadezinha do interior, um camarada muito católico, devoto, cheio de fé, de repente ele vai lá na Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida. O cara fica absolutamente pasmado, o cara fica embasbacado com a beleza da arquitetura, com a grandiosidade das construções, com a riqueza artística, com tudo aquilo, com aquela atmosfera. O camarada chega em Aparecida, é difícil aquele devoto que talvez tenha feito uma peregrinação a pé, chegar lá e não se emocionar. Eu fico pensando que talvez aqueles discípulos sentiram a mesma coisa. Gente muito simples, de uma Galileia distante, que vai até a capital, vai até Jerusalém, encontra o templo e vê aquela coisa magnífica. Porque dizem os historiadores que realmente o templo em Jerusalém era algo magnífico. E o que é muito curioso é que Jesus parece um pouco indiferente a isso. E ele responde o seguinte, acompanhe na leitura. Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E eu imagino, todo mundo deve ter ficado assim: rapaz, o homem está bravo. O que será que ele usou? Porque não faz sentido. E aqui começa, no versículo seguinte, o questionamento. Quando eles estavam no Monte das Oliveiras, Jesus estava sentado, e não todos,
mas apenas 4. Pedro, Tiago, João e André puxaram uma prosinha de pé de ouvido bem no cantinho e lhe perguntaram em particular: quando essas coisas vão acontecer e qual é o sinal ou os sinais, né, que haverão de acontecer para quando isso tudo estiver prestes a vir. Aqui começa o Apocalipse de Marcos. E aqui, gente, eu chamo a tua atenção para duas coisas. Aliás, eu chamo a tua atenção para uma coisa que, né, desmembra em duas. A maneira como você ou eu interpretamos os textos apocalípticos vai dizer a maneira como eu e você vamos nos aproximar na vida, nos portar na vida. Veja, o Apocalipse ou o apocalipsismo, ele trata de realidades últimas, do fim dos tempos. Normalmente fala de julgamento final, da esperança que nós temos naquele reino futuro, e reconhece que o tempo que nós vivemos atualmente são tempos de dores, tempos de sofrimento, tempos de sangue, suor e lágrimas, tempos difíceis, de modo que a gente fique esperançoso pelo que há de vir no futuro, pelo julgamento no futuro. E é aqui que eu digo que duas coisas, duas maneiras de nos aproximarmos ou de vivermos a vida. Uma, eu fico conformado, resignado e dizendo assim: não adianta fazer coisa nenhuma, não vou nem me envolver em coisa nenhuma, não vou me envolver em política, não vou me envolver na minha vida comunitária, eu não vou fazer nada, meu negócio é ir para o trabalho, trabalhar, colocar as coisas em casa, ver com a minha família e tá bom. E vamos esperar o futuro, porque a Jerusalém Celestial nos espera. E aí esse camarada, ele vive o cristianismo dele completamente alheio, alienado, fora da convivência sociopolítica, econômica. É aquele cara que quando você fala com ele alguma coisa relacionada ao dia a dia, ele vai dizer: não, crente não se mete com política, crente não mexe com isso. E ele vai, enfim, esperar o futuro chegar. A outra maneira de interpretar, usando a mesma teologia, o mesmo texto, é um pouco diferente. É dizer assim: olha, eu vou fazer com que a minha vida realmente seja um testemunho. Por isso a palavra mártir, quando a gente pensa lá no primeiro século, muitos foram martirizados. A palavra mártir vem do grego martirel, que significa testemunha. Ou seja, a minha vida, a minha forma de viver, o meu jeito de me portar no dia a dia é uma maneira bem viva de demonstrar que esse evangelho, esse reino que eu prego, ele precisa ser encarnado, vivo, e ele denuncia eventualmente as injustiças que nós passamos, injustiças as quais na nossa vida são evidenciadas, que nós denunciamos e por elas nós sofremos. A gente é um folheto vivo de que a justiça precisa vir. E se tivermos que morrer por isso, seremos sim testemunhas, mártires, porque nós acreditamos que o nosso testemunho aqui será reconhecido no momento vindouro. São duas maneiras de ver. Aí Jesus, ele começa a ministração dele nesse texto de Apocalipse, nesse Apocalipse de Marcos 13. E olha, gente, a partir daqui nós vamos ver que muitos desses elementos figurativos, simbólicos, eles estão presentes sim, naquele tempo, naquele lugar, naquela janela histórica. Mas eles talvez podem também estar presentes num tempo futuro. E sobre isso a gente vai falar em um outro momento. Até aqui a gente quer que você fique um pouco mais curioso para mergulhar nas páginas dos Apocalipses da Bíblia, que não é apenas o livro de Apocalipse. Bíblia do Zero,
Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Seja bem-vindo.